Pessoal, então é isso. Muito boa tarde. Obrigada aos presentes pela participação na monitoria de hoje. E a gente inicia agora o módulo 2 do programa. Hoje nós vamos trabalhar com duas cartilhas também, fauna silvestre e fauna doméstica. Lembrando que somente no módulo 1 e agora no módulo 2 vocês trabalharão duas cartilhas. A partir do módulo 3 será apenas uma cartilha, consequentemente a dinâmica fica um pouco mais leve para vocês, ok? A dinâmica das cartilhas de fauna silvestre e fauna doméstica é semelhante à dinâmica das cartilhas de biodiversidade queimadas. Mesma procedência, o formato dos arquivos é semelhante, existe um arquivo específico com as atividades de cada cartilha e um arquivo específico com o referencial aí científico de cada cartilha, os textos, material norteador, da mesma maneira que foi feito com as cartilhas do módulo 1, repetiremos aqui no módulo 2. A dinâmica com os relatórios será a mesma também, e nesse sentido, com relação às cartilhas fauna silvestre e fauna doméstica, vocês têm alguma colocação? Gostariam de iniciar a reunião fazendo alguma pergunta? Lembrando, pessoal, que, como o João falou, né, vamos trabalhar dois temas também, duas cartilhas nesse módulo. Assim como o primeiro, nós escolhemos dois temas que são relacionados, né, fauna silvestre e fauna doméstica, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil para vocês trabalharem, por serem dois temas relacionados um com o outro. Outro detalhe, gostaria que vocês fizessem a gentileza de enviar as perguntas e os comentários por mensagem no chat do Google Meet, tá bom? Porque o nosso software de gravação não capta muito bem a voz de vocês. Então, acaba que depois, quando forem, né, revisar a monitoria, ou quando os colegas de vocês no programa forem assistir, a voz de vocês fica muito baixa e eles não conseguem escutar as dúvidas que vocês levantaram. Mandando as mensagens, a gente faz a leitura das perguntas e dos comentários de vocês e responde também em voz alta para que todos possam ouvir, certinho? Vamos lá, pessoal. Sabendo que a dinâmica é a mesma, com a diferença de que são cartilhas com temáticas diferentes, vamos iniciar aqui com as dúvidas. Tem uma perguntinha aqui da Eliane. Minha turma é do 8º ano. Eu posso adaptar as atividades? Achei as atividades da apostila mais para o infantil. Pode sim, tá, Eliana? Vocês têm total liberdade de pegar o conteúdo, adaptar de acordo com o nível da turma de vocês, tá bom? Porque vocês que estão ali estão na realidade do dia a dia que sabem como é que é o nível, como é que é o fluxo da turma de vocês. Então, vocês têm total liberdade, tá bom? Para adaptar, para criar outra atividade em cima do tema proposto. Fica a critério de vocês, viu? Inclusive, a gente até recomenda que todas as atividades do programa que vocês acharem necessário mudar a complexidade, seja para mais ou para menos complexo, vocês sintam-se livres para fazer essa mudança, ok? Pessoal, mais alguma dúvida com relação às cartilhas? Estamos aqui ouvindo vocês. Enquanto as dúvidas vão surgindo, a gente vai dando andamento aqui à apresentação. E é interessante falar agora sobre as atividades infra e extraescolares. A gente recebeu algumas perguntas quanto à realização dessas atividades, especialmente porque a data de entrega delas é diferente e as dinâmicas realizadas no ato das atividades é diferente também. Começar com a questão dos relatórios pertinentes a elas. Essas atividades, elas não devem ser relatadas junto dos relatórios das cartilhas eventuais. É necessário que haja um relatório separado para a atividade de água e um relatório separado para a atividade do comedor e bebedouro, ok? Lembrando, gente, que essas atividades, tanto a da água quanto o comedor e bebedouro, essas atividades são em conjunto, viu? Então não vai ser um relatório por turma,
as turmas vão se reunir, né? Essas atividades devem ser executadas em turmas, em conjunto, e terá um relatório só. Então, os três professores responsáveis pelas três turmas ou duas turmas, depende da quantidade de turmas que a sua escola inscreveu, os três professores vão se juntar e vão fazer um único relatório sobre cada uma dessas duas atividades, viu? Aí, ao final do relatório, os três assinam, tá bom? Aí é um relatório só, um relatório de água, um relatório de comedouro e bebedouro. Não são três, tá bom? Com relação ao número de anexos, de imagens que vocês podem anexar por relatório dessas dinâmicas, não existe um limite para os anexos de vocês. No relatório das atividades das cartilhas, existe uma limitação de 2 anexos fotográficos por atividade listada na tabela. Com relação a essas atividades infra e extraescolares, como é um relatório dedicado somente a elas, vocês podem acrescentar quantos anexos vocês acharem interessante. Bom? Com relação a essas atividades, alguma dúvida, algum comentário? Sintam-se livres. A outra coisa que eu ia falar, a atividade da água é a atividade que deve ser desenvolvida dentro do âmbito escolar. Então, ela é ali dentro da escola, envolvendo as três turmas. A atividade comedouro e bebedouro, uma parte dela será executada dentro da escola, envolvendo as três turmas, e a segunda parte tem que ser fora da escola. Por quê? É confecção de comedouro e bebedouros para animais em situação de abandono. Então, vocês vão confeccionar os bebedouros e os comedouros dentro da escola e analisar ali um local que vocês acham que seja viável, né, para disponibilizar esse comedouro e esse bebedouro, onde os animais de rua tenham acesso. Aí um adendo. A atividade relacionada à água, ela é uma atividade mais teórica, pode ser feita dentro de sala de aula e não esboça a necessidade de usar nenhum equipamento perigoso, cortante, exposição a altas temperaturas, fogo e etc. Mas a atividade comedor e bebedor, ela possui 2 detalhes importantes da gente frisar. Primeiro, essa atividade é uma atividade de confecção artesanal de comedouros e bebedouros através de garrafas PET ou quaisquer outros materiais reciclados, reaproveitados que vocês queiram utilizar. Lembrando que não é interessante comprar o material, a ideia é justamente reaproveitar um material já anteriormente utilizado para fazer aí um trabalho de reciclagem. Então, o que acontece? No ato da confecção do comedor e bebedouro, vocês vão precisar usar objetos cortantes, como facas, tesouras, né? O próprio plástico duro das garrafas PET pode constituir um material cortante também. E no tutorial que a gente disponibilizou, é utilizado fogo também, né? A gente utiliza para poder aquecer a faca e fazer o corte mais facilitadamente ali da garrafa PET para fazer os comedouros e bebedouros. Então, nesse sentido, a gente entende que vocês trabalham com alunos de idades diferentes, então a gente entende também que é necessário um cuidado especial na hora de confeccionar essa atividade, né? Só frisando aqui que a gente pensou sim nesse detalhe. Se vocês acharem que seja uma problemática, estamos abertos a sugestões e que vocês também estão livres para poder adaptar a atividade, contanto que não haja fuga ao tema. E essa aí, inclusive, é um outro ponto que a gente precisa frisar. O que constituiria fuga ao tema? Por exemplo, na atividade comedor-bebedor, que é uma atividade mais prática e mais direta, é mais difícil que haja fuga ao tema. Vocês estão livres para confeccionar o material que vocês acharem adequados, contanto que vocês realizem aí o comedouro e bebedouro recicláveis. Já na atividade da água, que é uma coisa mais teórica, é interessante pensar que o tema água é um grande tema. Então, na amplitude desse tema, a gente tem vários subtemas. Por isso é interessante seguir o recorte que a gente fez para não fugir à temática proposta pela gente, que foi, no caso, para os alunos do ensino médio, o processo de tratamento e fornecimento domiciliar da água, e para os alunos do ensino fundamental, o processo que perpetua, né, Dani, que proporciona as mudanças que fazem com que a água vire chuva. Como a água vira chuva, né? Basicamente é isso. Então, nesse sentido, que não haja fuga ao tema, uma vez que a atividade é bolada de maneira específica, justamente para a gente conseguir aproveitar outros temas dentro da grande área, que é a temática água.
Pessoal, Alguma dúvida com relação a essa parte? Ficou bem claro? como a gente está gravando aqui essa monitoria, a gente pergunta, abre espaço para as dúvidas de vocês. Vocês podem interromper quando acharem melhor e a gente vai dando seguimento à apresentação para ir esclarecendo e fazer com que a gravação fique o mais sucinta possível para vocês assistirem depois, ok? Vamos abrir também as cartilhas, as atividades para vocês darem uma olhada rápida, tá? Então, pessoal, a gente recebeu muitas dúvidas com relação a como utilizar o Drive, desde acesso às pastas, upload de arquivos, problemas técnicos, e o formato dos relatórios é um tópico que a gente também quer abordar. Nesse sentido, a gente começa pontuando que qualquer um de vocês que tiver com problemas técnicos ainda para acessar as pastas no Drive, para poder gerenciar esse Drive na hora de enviar os arquivos, que teve algum problema aí, não conseguiu fazer o envio tranquilamente, a gente está disponível para reunirmos com vocês e explicar passo a passo e resolver esses problemas técnicos, para que agora no módulo 2 não hajam os mesmos problemas aí na hora de entregar os relatórios ou na hora de acessar o material, que é muito importante. É uma dúvida. Todo mundo está conseguindo acessar a pasta com o material direitinho? Tem alguém que está tendo alguma dificuldade? Quem tiver alguma dificuldade, fica à vontade para mandar mensagem para a gente, que aí a gente se reúne com calma e resolve esses problemas técnicos. Com relação ao upload dos arquivos, mesma dinâmica, a gente se reúne, vê o que está acontecendo, repassa direitinho como pode ser feito esse upload e resolve aí quaisquer problemas técnicos que estejam dentro das nossas capacidades, tá? Porque no módulo 1 tiveram muitas dificuldades, né? A gente entende também porque está na fase ali de adaptação, está aprendendo a lidar ali com o site, com o Drive, mas a gente quer solucionar para que no módulo 2 não tenham problemas, né? Vocês consigam postar as atividades, acessar também de maneira tranquila, porque todos os relatórios agora vão ser só aceitos aqueles que são colocados no Drive, na pastinha. Então, a gente quer ali agilizar ao máximo, né? Facilitar a vida de vocês. Então, quem tiver dúvida, por favor, mande mensagem para a gente tentar resolver esse problema, tá bom? Pessoal, interessante isso que a Dani falou, porque nesse primeiro momento de adaptação, a gente não foi tão rígido quanto ao formato dos relatórios também. Existem relatórios com formatações diferentes do proposto, né, que fogem um pouquinho da ideia que a gente propôs inicialmente de como devem ser os relatórios, e a gente não removeu pontuação, não desfavoreceu nenhum de vocês que entregaram os relatórios com a formatação incorreta. Mas isso foi porque é um primeiro momento, então a gente entende que é adaptação. A gente foi mais rígido apenas com a data de entrega, até porque isso é algo que a gente não pode estender, senão prejudica todo o calendário do programa. Então é o seguinte, se algum de vocês tiver dúvida quanto ao formato dos relatórios, inclusive tem no YouTube o tutorial disponível, né, detalhando como que deve ser feito o relatório, onde vocês localizam as pastas também, está tudo muito bem detalhado. Se for o caso, a gente pode se reunir com vocês e na oportunidade de resolver aí os problemas técnicos, a gente já aproveita para alinhar essa questão dos relatórios, uma vez que a partir de agora, do módulo 2, a gente não vai mais aceitar relatórios incorretos, tá bom? E também a maioria fez da maneira correta, mas teve muitas pessoas que no eixo temático não colocou igual no primeiro módulo foi a cartilha de biodiversidade e a cartilha de queimadas. E teve pessoas que não especificaram a qual cartilha se referia. Pegou ali um tema da biodiversidade e falou sobre o tema e colocou esse tema lá no eixo temático, por exemplo. Aí fica um pouco mais complicado para a gente deduzir a qual cartilha vocês estão se referindo. Então, eu peço assim que também vocês tenham esse cuidado, especifica lá eixo temático. Vamos trabalhar agora fauna doméstica e fauna silvestre? Fauna doméstica. Se vocês forem trabalhar algum tema dentro da fauna doméstica, vocês quiserem especificar, coloque na frente a fauna doméstica e coloque um tracinho, tema tal.
mas é só para a gente saber direitinho a qual cartilha vocês estão se referindo, tá bom? Pessoal, nossa insistência por seguir o formato padrão é justamente por benefício de vocês. Também é benefício nosso, porque facilita a nossa correção, mas justamente por facilitar a nossa correção, a gente consegue pontuar vocês de maneira mais justa. Então, quanto mais padronizado, melhor a nossa visualização e é mais acertada a pontuação que a gente disponibiliza para vocês. Outro ponto é o seguinte: nossos sinceros parabéns, porque o trabalho de vocês foi belíssimo e foi muito gratificante acompanhar. Com Então, certeza. parabéns, tem sido um prazer. A gente faz observações gerais, mas no geral mesmo, o trabalho de vocês tem sido excelente, tem sido muito satisfatório de acompanhar, inclusive, muito obrigada. Gente, com relação a esse momento da apresentação, vocês têm alguma dúvida, algum apontamento? A gente vai seguindo, mas estamos acompanhando o chat aqui em tempo real, ok? Momento de vocês aqui. Se tiver dúvidas, por favor. É isso, pessoal. É interessante a gente encerrar. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Já enquanto vocês estão aí analisando, se tem alguma dúvida, abre lá, Joane. Joane vai abrir só para as cartilhas de fauna doméstica e fauna silvestre, rapidinho, só para vocês. Está aqui abrindo o drive do programa para mostrar para vocês como que está o layout das cartilhas. A dinâmica é semelhante, mas a Dani separou para nós, não foi, Dani? Sim, aí a fauna silvestre vocês viram, assim como as outras, né? Tem o conteúdo referencial todo em uma cartilha e separado ao lado dois arquivos com atividades para ensino médio e ensino fundamental. Aí tem aí falando da fauna silvestre no geral e tem as atividades aí relacionadas ao ensino médio, né? E ao lado ao ensino fundamental, tá bom? Aí sempre tem videozinhos de apoio. Aí vai a fauna. A fauna doméstica tá o conteúdo também aí, lá direitinho. E ao contrário da fauna silvestre, as atividades estão todas num arquivo só. Aí, quem quiser acessar o ensino médio, é só ir ao final desse arquivo aí que vai ter. Tem desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, tá bom? Aí tá o final do arquivo. É só para, às vezes, vocês abrirem viu lá no bioatividade, vai falar, e ensino médio? Está no final do arquivo, tá bom? Aí estão separadas também as atividades da cartilha. Pessoal, no mais, basicamente é isso. A gente sabe que pode haver aí dúvidas, né? Provavelmente haverão dúvidas ao longo do projeto, como foi no módulo 1. E a gente está sempre à disposição para sanar vocês com relação a qualquer questão, ok? Algumas perguntinhas básicas. Eventualmente, algum problema de comunicação entre o grupo, entre os três professores ou entre os três professores das escolas, pode acabar ocasionando aí uma inconsistência e prejudicar vocês na hora do envio dos relatórios, do desenvolvimento das atividades. Então, se houver alguma questão do tipo, vocês quiserem pensar juntos, pensarem junto com a gente também, a gente está sempre aqui para dar sugestões e auxiliar vocês nesse sentido. Pontuando isso, porque infelizmente alguns dos nossos integrantes fizeram trabalhos belíssimos, não conseguiram entregar os relatórios a tempo, e aí, passada a data, já não foi mais possível receber esses relatórios, ou seja, a atividade ficou perdida. Né? A pontuação total das cartilhas desse módulo foi de 12 pontos. Uma vez que cada cartilha vale 2 pontos, cada professor entrega 2 cartilhas e são 3 professores no máximo por escola. Então, algumas escolas pontuaram 12, algumas pontuaram menos, ou por ter menos turmas integradas, ou por não terem entregue todas as cartilhas. Né? Então, isso varia bastante, talvez seja uma questão técnica ou uma questão de comunicação. É interessante que isso tudo seja resolvido com antecedência, porque passado
o momento da entrega, né, o prazo final, a gente não consegue mais receber, senão não seria justo com os demais, ok? E outra coisa também, porque é importante os professores que estão no projeto terem uma comunicação, porque, por exemplo, se são três professores, dois conseguiram fazer as atividades e entregar o relatório, e ainda tem tempo de entregar os relatórios, às vezes um outro professor está com dificuldade. Então, esses dois professores podem auxiliar o outro professor também. Uma vez que é a pontuação, a escola vai ganhar, vai ser premiada, né? É a escola em si. Os professores vão ser premiados também, mas a escola vai ser premiada. Então, ter esse diálogo é importante para um auxiliar o outro, né? Porque é um trabalho em conjunto. Então, às vezes eu consegui, por exemplo, eu e Joane, eu consegui postar, a Joane não conseguiu. Ela fala comigo, não, eu não consegui postar. Aí eu ajudo ela, porque nós duas vamos ganhar com isso, né? Então é importante que haja esse diálogo entre vocês, que um ajude o outro, tá? Exatamente. E esse diálogo é importante também, porque algumas atividades ao longo do programa e a atividade final do programa, né, que seria o projeto de elaboração própria, eles são atividades conjuntas. Então, se não houver parceria, como a Erika está falando, sempre, vocês não conseguirão fazer um bom trabalho, não conseguirão fazer com tranquilidade. Então, é isso, dividir, conquistar e manter sempre esse diálogo. Porque, tanto no andamento do programa quanto no final do programa, a gente tem dinâmicas semelhantes no sentido de precisam ser feitas em conjunto. Com isso, eu falo das atividades infra e extraescolares e falo, como foi dito, do projeto final de iniciativa Sim, própria. que são atividades em conjunto, que envolvem as três turmas, que envolvem os três professores. Então, é muito importante esse trabalho em conjunto, esse bom diálogo, né? Esse apoio que um professor tem no outro, e a escola também, né? A escola também apoiar, trabalhar ali junto. Pessoal, outra coisa. Aqui na administração do programa, a gente tem um software onde a gente acompanha a pontuação de vocês, até para ter um panorama geral, né, e ir fazendo o cálculo para poder premiar vocês no final do programa. O que acontece? Nos foi levantada a seguinte questão hoje mais cedo. A gente pode ter acesso, a gente pode acompanhar também. Aqui no programa, a gente optou por informar essas pontuações, mandar o relatório geral de todos os módulos para vocês só no final. Mas se vocês quiserem elaborar por conta própria aí a planilha de vocês, compartilhar entre os professores, o diretor, os colaboradores da escola de vocês e fazer esse inventário aí acompanhando as pontuações por módulo, fica a critério de vocês, para a gente estar tudo certo. Inclusive, Dani, eu estou pensando que se eles quiserem, a gente pode mandar um modelo de planilha, né? Sim, sim. Aqui a gente trabalha muito com o Drive, né? A gente trabalha muito na nuvem porque aí permite a edição simultânea. Então, cada professor pode estar adicionando aí. Realizou as duas cartilhas, adicione lá a realização das duas cartilhas, né? Se houver alguma dúvida, se a cartilha contemplou a pontuação, é só entrar em contato com a gente que a gente informa. Ah, essa cartilha contemplou os dois pontos certinho, pode incluir no seu inventário aí. E aí vocês conseguem ter uma noção exata ao longo do programa de como está o andamento da escola de vocês. Bom, somente uma sugestão que uma integrante levantou e a gente achou interessante pontuar com vocês também. Pessoal, dito isso, abri aqui para vocês levantarem quaisquer dúvidas. A gente vai manter silêncio por um tempinho e esperar a manifestação de vocês. Se vocês acharem interessante encerrar a reunião agora, porque não há dúvidas, não há apontamentos a serem feitos, a gente encerra e segue à disposição para esclarecer quaisquer coisas que vão surgindo ao longo do processo. Tá? Sim, aí, se alguém quiser, depois que encerrar a monitoria aqui, a reunião, entrar em contato com a gente ali no particular, tá? Pode mandar mensagem, se tiver dúvida, pergunte. Pode ser a dúvida mais simples, tá? Pode perguntar, que nós estamos aqui para isso, para sanar as dúvidas de vocês. Nós sempre batemos nessa tecla para vocês saberem que nós estamos aqui para dar suporte, para dar apoio, para auxiliar vocês, viu? Tá, é isso, pessoal. Sintam-se à vontade. Parabéns a todos. Muito obrigada pela presença. E gostaria de saber de vocês se nesse momento a gente deve ou não encerrar a reunião. Vocês fariam a gentileza de manifestar a opinião aqui pra gente? Aqueles que acharem que devemos encerrar, respondam sim, por gentileza. E se alguém achar o contrário, respondam não, por gentileza, no chat pra gente.
Tranquilo, fica à vontade, Érica. Boa tarde. Obrigada a você. Boa tarde. Olha, a Eliana Santos perguntou: então vamos confeccionar os comedouros e bebedouros dentro da sala de aula, mas serão instalados em algum ponto na rua, certo? Isso Exatamente. aí. Inclusive, bem lembrado. Um detalhe sobre isso é que, infelizmente, em algumas regiões, o pessoal acaba envenenando essas iniciativas, né? Colocam aí veneno na comida, colocam veneno na água que vocês vão colocar para os cachorros e para os gatos de rua. O que que acontece? Seria interessante, quando vocês forem escolher o local, que vão colocar os comedouros, os bebedouros, selecionar um local onde não haja um histórico dessa prática, né, Dani? Porque, infelizmente, Sim. isso acontece muito e acaba aí prejudicando a iniciativa de vocês, né? E às vezes ali um local próximo da escola, um local ali que vocês costumam passar sempre, né? Para vocês verem se está tudo direitinho, se está funcionando, tá bom? Mas a Eliana contou uma coisa certinha, né? Uma parte dentro da sala de aula e a outra parte é fora da sala de aula, é na rua. Aí vocês analisem um ponto que vocês veem que tem animais em situação de abandono, né? Onde assim, um local que seja de fácil acesso para esses animais. Fiquem à vontade, quem tiver algo mais a perguntar, estamos aqui à disposição de vocês. Pessoal, aproveitando só para fazer um adendo. O nosso tempo de reunião, infelizmente, é limitado, acredito que a 60 minutos, né, Dani? Então, se ocorrer da reunião ser encerrada de repente, antes da gente se despedir, antecipo desculpas e é por essa razão, tá bom? Mas fiquem à vontade, se for necessário, a gente abre outra reunião para vocês continuarem interagindo com a gente. Mais dúvidas? Devemos encerrar? Fica a critério de vocês. Pessoal, como ninguém se manifestou até então, a gente prossegue para o encerramento da reunião. Quaisquer outras questões, novamente, a gente segue à disposição de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença aqui hoje, pelos trabalhos realizados. Estamos muito felizes em acompanhar o trabalho de vocês e sucesso no programa e na carreira pessoal de vocês também, ok? A gente está por aqui na torcida, Com acompanhando certeza. tudo muito de perto. Eu também agradeço, gente. Obrigado pela presença de vocês, né? Pela execução desse primeiro módulo, que foi muito bacana. É muito gratificante ver, né, um projeto, uma coisa que foi idealizada com tanto esforço, ser colocada em prática. Obrigado pela participação de vocês, viu? Estamos aqui para qualquer dúvida que surgir, viu? Não hesitem em entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima, pessoal.